Oi pessoal, tudo bom? Então, minha gente, hoje eu trago para vocês um vídeo diferente. Eu vou mostrar para vocês esse kit aqui de pincéis da Real Techniques. Esse kit eu comprei, eu acho que foi na Riachuelo, na época de Black Friday. E aí eu guardei para fazer vídeo aqui para vocês, né, para mostrar, porque eu já tenho alguns desses pincéis e amo. Então eu achei que valeria a pena, sabe, trazer um vídeo aqui com esse kit que tem em vários sites, né? Eu já vi na Renner, tem no site da Beauty Box, tem no site da Beleza na Web e sempre está em promoção. Então, como são pincéis de excelente qualidade com preço acessível, eu resolvi trazer aqui o vídeo do kit para vocês, porque eu tô doida para usar e aí tava aqui guardado, sabe, esperando para trazer um vídeo. Como eu tenho que me maquiar agora, então é essa a oportunidade. Bom, então bora lá. Ele vem com 4 pincéis e a esponjinha. Essa esponja é super famosa, teve uma época que, tipo, ela era a melhor esponja, porque não era muito comum ainda as esponjinhas, né, para aplicar base, para aplicar maquiagem. Então essa daqui foi uma das primeiras, assim, que viralizou e não tinha muitas marcas que faziam, então ela era a queridinha. E assim como os pincéis também, né? Os pincéis não eram assim, eles estão de cara nova. Não sei se já mudou, porque eu não acompanho mais as criadoras da marca, que são essas duas moças aqui, ó. Elas têm canal no YouTube. E aí elas criaram aqui a esponja, os pincéis, e tem outros também, além desses modelos aqui, mas hoje eu vou focar nesse kit, tá? Então esse kit aqui, ele é para face, olhos e bochecha, né? Tic, tic, check, não sei. Meu filho sempre me corrige no meu inglês, eu não sei falar inglês, então aqui é tudo em inglês. Vocês relevem aí um pouco, tá certo? Que eu pronunciar de forma errada. Mas esse aqui é o kit de essenciais do dia a dia, né? Como fala aqui na frente. E aí diz que tem o pincel para blush, para foundation, que é base, que é a esponjinha, shadow, que é sombra, highlight, que é iluminador, que eles sugerem esse pincel. E aqui ele tá sugerindo para concealer, mas é para base e corretivo, tá? E aqui atrás tem, conforme a numeração de cada um dos pincéis, tem também sugerindo como você pode usar. Então eu vou abrir aqui. Ó, é tipo uma bandejinha de acetato também, tá vendo? É um acetato mais firme, e aí eles vêm assim todos encaixadinhos. Dá pra ver aqui, não muito, porque o cabo é meio metalizado, então reflete um pouco, mas cada um tem RT de Real Techniques e um número aqui como referência, né? Então o RT 400, que é esse aqui, eles recomendam aqui, ó, tô vendo aqui atrás, tá? Eles recomendam para blush, né, como recomendação principal. Diz que tem as cerdas macias e precisas para aplicação de blush em pó de forma macia, smooth, e para um look natural. Mas como dá para ver, ele é um pincel grande, né? Então nada impede. Eu já tive um desse, eu tenho outro desse que é na outra versão. Ele veio aqui com um siliconezinho, acho que é só para proteger, ó, dos dois lados, tá vendo? E eu tenho outro desse, eu vou pegar ali pra gente comparar na versão antiga. Gente, é muito macio mesmo. E esse aqui tanto dá pra você aplicar o blush, como também dá pra usar como um pincel de pó. Mas aqui, ó, tem escrito o nome aqui atrás, que é pra blush, tá vendo? Blush brush. Brush é o pincel, tá? Então, e aqui tem a referência, RT 400. E aqui é a versão dele antiga, que é a que eu já tinha, né? Esse aqui eu comprei original num site há muito tempo atrás. Ele tem essa parte aqui do cabo emborrachado e com o tempo começou a ficar grudento, sabe? Então meu marido passou um produto e tirou essa parte grudenta que tinha ficado emborrachado de todo o cabo e dos outros dois também. Então ficou assim mais lisinho, sabe? Mas perdeu o emborrachado que tinha. Mas tirando isso,
o pincel era perfeito. Então agora ele já veio sem essa parte aqui emborrachada, tá vendo? É diferente a parte do cabo aqui, mas não tem o emborrachado que ficava meio grudento conforme passava o tempo, tá? Ó, é basicamente o mesmo pincel. Eu tô achando ele um pouquinho mais aberto, mas não sei se conforme for lavando ele vai arrumando mais. Eu sinto que esse daqui era um pouquinho mais comprido e esse aqui tá um pouquinho mais arredondado, não é? Mas enfim, a qualidade é a mesma, o pincel é muito, muito, muito macio. A esponjinha, ela vem com o RT aqui também, tá vendo? Miracle Complexion Sponge. Aí diz que é soft, macia e flexível, que é boa para base líquida, para base cremosa, para luminous finish. E para dar um acabamento luminoso. Aí tem dizendo, use seca para total cobertura, ou úmida para um acabamento glow, tá? Então, quando você usa a esponjinha seca, você tem mais cobertura da base. Com a esponjinha úmida, eles dizem aqui que você tem uma pele mais suave, mais glow. Tá, então ela tem esse corte aqui, ó, dá pra ver que é uma esponjinha bem porosa. Gente, essa esponja é maravilhosa. Eu já usei uma que acabou completamente, então agora eu tenho esta aqui. Pra vocês verem mais ou menos o tamanho da esponja, eu peguei aqui a da Nina Secrets, ó. Mas o formato é diferente, né? O da Nina Secrets é mais gotinha e tem o corte também um pouco diferente. Tipo, a da Nina é cortada aqui em cima, né? Na parte da pontinha da esponja, tá? Enquanto a da Real Techniques, o corte é tipo no fundo da esponja, certo? Só para vocês terem uma dimensão de tamanho, mas é excelente. O próximo é o RT300, que é esse pincel um pouco menor, e ele diz aqui que ele é curto e de cerdas densas. Eu acho que diz que é para base, para sombra cremosa, ou para sombra em pó, ou para o corretivo em pontos, em locais mais pontuais, né? Dá para você usar para aplicar corretivo e dá também para você aplicar sombra. Para sombra, eu acho que ele é um pincel grande e denso, mas sabe quando você quer aplicar só uma sombra no olho inteiro e tá pronto? Então, realmente é um pincel bom. Desse daqui eu não tinha nenhum, nem réplica, porque eu comprei algumas réplicas na época no AliExpress, foi bem na época que o AliExpress estava assim bombando. O próximo é um muito querido, que muita gente compra eles sozinho, assim, avulso, né? Que é o RT402, é o Serin. Ele diz que é macio, que tem cerdas fofas, que ele é bom para iluminador ou para pó com precisão, para um look preciso, natural e iluminado. Minha tradução, gente, relevem, tá? Mas enfim, ele realmente tem um tamanho muito bom. Esse aqui muita gente usa para fazer a aplicação do corretivo ou para fazer a aplicação do pozinho, sabe? Quando a gente usa um pó mais leve e passa uma quantidade um pouco menor na área dos olhos, principalmente que já passou dos 30, sabe do que eu tô falando. Ele é super fofinho, super macio, muito, muito bom. E desse daqui eu tenho a versão antiga, que é o Setting Blush, não, Setting Brush. Tá aqui, ó, o nome dele atrás, o Setting Brush. Tá vendo? E a pontinha dele. Esse aqui que eu tenho, ele tem a ponta um pouco diferente, tá vendo? Ele é mais pontudo. Eu tô até um pouco na dúvida se esse aqui é o meu original ou se é esse aqui que é o original. Gente, eu nunca sei qual que é desses dois. Esse daqui é um que, tipo assim, tem uma qualidade muito boa, sabe? Da réplica, que eu nunca sei qual que é o original. Às vezes eu tento ver assim pelo cabo, porque esse aqui é o réplica e tem uma excelente qualidade. Eu sei por causa do cabo, por causa desse negócio que eu falei, né? Esse daqui, ó, tinha um emborrachado e meu marido passou um produto para tirar. E esse daqui, ele tem um cabo mais brilhante, tá vendo? É diferente. Então esse aqui é a réplica que
que eu comprei no AliExpress há muitos anos. E parece mais com o de hoje em dia do que o que eu tinha aqui original, ó. Tá vendo? Que doido. Mas enfim, esse é um excelente pincel, assim, que é unânime, que todo mundo gosta. E por fim, o RT200, que veio também com uma proteçãozinha aqui de silicone. O RT200 é o Expert Face. Ele tem cerdas firmes e é para base líquida ou cremosa, que você deixa com mais cobertura ou mais glowing, com acabamento flawless. Flawless é o que mesmo? Eu deixo aqui a tradução que eu esqueci. Bom, e ele é um pincel tanto que dá para você aplicar base e corretivo, porque ele é um pincel de base tipo kabuki, mas ele é super macio e ele é grandão, mas não tanto, sabe assim, dá para aplicar o corretivo aqui na área dos olhos. E esse daqui eu também tenho a versão dele antiga, porque esse é um dos pincéis assim que eu mais usei, que eu mais amava. Eu deixei ele um pouco de lado agora que eu comprei aquele da Natura, porque eu gosto muito daquele da Natura, é muito bom. E também, assim, quando eu não uso pincel, eu uso esponjinha, né, que eu acho mais prático, assim, mais rápido, sabe? Então esse aqui, ó, tem o mesmo nome. Esse daqui também é dos originais. Expert Face Brush. E a parte aqui das cerdas também é bem parecido, tá vendo? O formato do pincel que mudou um pouco, que ele era mais... vinha afinando e aí ficava mais larguinho em cima, né, acompanhando as cerdas. E agora ele é todo de um jeito só, assim, não bem mais fininho no meio, não. Tá vendo? É excelente, amo. Agora vamos para a parte prática. Esse vídeo pode ser que fique um pouquinho grande, porque eu falo demais. Então, minha pele já tá preparada, limpa e hidratada, né? E eu vou usar a base da Bruna Tavares, que é uma base que tem bastante pigmentação. Então, vou colocar aqui algumas gotas aqui no meu dorso da mão. Vou vir aplicando primeiro com o pincel de base, para vocês verem aqui como que é o acabamento que esse pincel deixa, tá? Então, desse lado de cá eu vou passar primeiro com o pincel. Essa minha base, gente, é a L20. Ficou um pouco escura, como dá pra ver. Mas aí, quando eu finalizo a maquiagem, fica boa. Eu tenho já a F50. Só que como eu gravo aqui com bastante iluminação, aí às vezes a F50 fica muito clara em vídeo, né? Então, por isso, às vezes eu uso a base um pouquinho mais escura, só que pra gravar. Então, ó, esse pincel, ele aplica a base, principalmente uma base assim, de muita cobertura, já dando acabamento. E essa base tem muita cobertura, né? Então, ó, ele espalha a base e deixa o uniforme de uma forma muito bonita, assim, ele não risca a pele, sabe? Ele não deixa a base marcada, pesada. Isso é muito, muito bom. Vou colocar aqui mais 3 gotinhas para aplicar aqui no pescoço. Porque meu pescoço é o que entrega aqui a cor diferente. Então, ó, a pele fica uniforme, uma aplicação bonita. Eu não, sabe assim, sempre que eu aplico base com pincel, eu tenho a necessidade de vir com a esponjinha assentando para dar acabamento. Com esse pincel, não. Com o outro pincel, esse aqui, também não. Sabe assim, é esse que eu mais gostava, assim, que já ficava a pele pronta, sabe? Mas aí, do outro lado, eu vou aplicar agora com a esponjinha para vocês verem. Também ela em ação, eu molhei, tá? Tá úmida. Eu molhei na torneira e aí eu tiro o excesso da água na toalha. Assim, eu vou na toalha e aperto ela pra sair um pouco o excesso de água. E aí vou aplicar aqui com a esponjinha desse lado de cá, pra vocês verem também o acabamento. Mas eu acho assim que a esponja, hoje em dia, ela já tá mais comum, né?
eu acho que ela não dá um acabamento super diferente das outras que a gente já tem no mercado, como a da Bruna Tavares, a da Nina, a da Mariana Saad, que é a mais famosa, né, a mais popular. Eu acho que todo mundo ama. Vou pegar mais um pouquinho, ó. Pra esponja, como ela absorve a base, o certo, na verdade, gente, quando você vai aplicar base com esponja, é você aplicar a base na pele e dar o acabamento com a esponja. Quando a gente pega assim com a esponja, aplica na esponja, a esponja acaba absorvendo mesmo o produto e aí vai em menos quantidade, você acaba gastando mais base e vai em menos quantidade na sua pele, certo? Então assim, o acabamento na pele é perfeito, né? Aquele acabamento de esponja soft que fica assim mais natural, né? Mas eu não acho que fica diferente do lado com o pincel, concorda? Eu acho que ficou bem semelhante, assim, tá bem parelho, sabe? Esse pincel, ele também dá pra você aplicar o contorno cremoso, dá pra você aplicar blush cremoso, sabe? Dando batidinhas também, dá super certo. Eu tô achando aqui, inclusive, o lado que eu passei com o pincel parece que tá mais leve, não sei se apliquei menos quantidade, não sei, mas enfim, vou dar só uma arrumadinha aqui. Essa base também é bonita, né? Mas é uma base mais hidratante, tá vendo? Eu vou aplicar o corretivo com o pincel e vou aplicar com o pincel de base, né? De base e corretivo, e vou aplicar com esse aqui também, menorzinho, pra gente ver como é que fica, tá? Então, vou usar, tô variando aqui hoje nas marcas, então peguei o corretivo da Vizela, o Menacor 2, tá? Então, vou aplicar aqui um pouco aqui no canto interno das olheiras e vou vir espalhando com o pincelzinho aqui, soft não, como é o nome dele? O nome dele é Crazy Brush. Ele é mais recomendado aqui na descrição pra sombra, né? Para os olhos, tá? Então, mas ó, é um pincelzinho macio, fofo, que espalha super bem também o corretivo, tá? Agora eu vou dar uma limpadinha nele porque eu quero usar com sombra também. Então eu venho aqui com a toalhinha, limpador de pincéis, borrifo no pincel. Esse daqui é da Mahave, é ótimo. E aí, ó, passo, ele seca rapidinho, fica limpinho. Então dá super certo para você usar os pincéis para várias funções, sabe? Esses limpadores de pincéis são ótimos para isso. E aqui do lado de cá, vou passar com o outro pincel. E é claro que também você compra nesse kit e nada impede você passar com a esponja. Às vezes é o jeito que eu gosto mais, assim, sabe? Porque é mais prático. Só vem aqui e já dá o acabamento e fica tudo certo. Mas como esse pincel é maravilhoso, ele também me dá um acabamento muito bom. Então, ó, venho aqui espalhando, desço aqui um pouquinho para ficar uniforme. Como esse pincel é maior, eu acho que ele é até mais prático, ó. Amei, amei, amo. Ai, gente, perfeito. Então agora eu venho com o Eye Powder da Vizela, o meu é na cor 1. E venho com um pincelzinho RT 402, que é o Setting Blush. Setting Brush. E aí pego um pouquinho do pó e passo aqui na área dos olhos. Deixa eu ver. Deixa eu aproximar aqui. Tem um tamanho ótimo aqui pra essa área dos olhos. Esse pincel é macio, o pó é super fininho, dupla perfeita. Agora aqui do outro lado.
Opa, passei um pouquinho demais desse lado. Mas tudo bem que eu já vou passar o pó em todo o rosto, aí fica tudo certo. Vou dar uma passadinha aqui no mesmo lugar que eu passei aqui para limpar o outro pincel, só para tirar aqui o excesso, porque eu vou usar ele para passar iluminador. Então, já que é para variar marcas, vou vir com o pó da Renaudet, com o pincel para blush ou pó, né? Então, vou pegar aqui. Esse pó vem bastante quantidade, eu tinha esquecido disso. Carquei o pincel, então eu vou passar assim, ó, para não arrastar a base de baixo. Esse pó é muito perfumado, sabe? Tem um cheiro mais presente, assim. Tem aquele cheiro, aquela fragrância bem característica dos produtos Renaudet, né? Já é uma característica deles. Fica um pouquinho pigmentado por causa da cor do pó, né? Mas aí eu dou uma passadinha aqui. E vou aplicar o blush. Vou usar como blush o Coral Perolado de Natura Una, que eu amo. Então, vou pegar aqui com o pincel. Vem bastante produto. E faço aqui a aplicação nas maçãs. Gente, eu não sou uma pessoa muito de fazer contorno, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer. Peguei aqui do outro lado. E como ele é um pincelzão grande, ele já vai aplicando e já vai esfumando, sabe? E fica já em toda a maçã. Dá pra você fazer aquele mais natural, assim, passando um pouquinho na ponta do nariz. E ele é bem glow, esse blush é bem iluminado. Ele tem a cor coral, né? Mais evidente, e tem um glow dourado. Lindo, lindo, lindo. Amo esse blush. Feito isso, volto aqui com um pincelzinho que eu usei para aplicar o pó, que é o Setting Blush, o RT 402. E vou passar o iluminador. Esse daqui é o de Natura Faces, que é aquele duozinho que vem 2 tons. O nome dele é o Quartzo Rosa. Vou misturar aqui os 2 tons e aí vou aplicar aqui no alto da maçã. Uhum. Lindíssimo. E o acabamento do pincel também é perfeito, né? Bom, então vamos agora para o pincel de sombras, que é o RT 300, né? Para ver como é que ele fica aqui para aplicar sombra. Para testar, peguei aqui a paletinha Sandstorm da Avon. E aí vou pegar aqui esse marrom, que é um pouco mais rosado. E aí eu vou aplicar aqui no canto externo. Olha, ele concentra bem a cor, tá vendo? E aí vou esfumando no côncavo. Eu acho que para quem tem mais espaço de olho, também deve ser bom para fazer o côncavo, sabe? Porque eu tenho o olho mais apertado, não, um pouco menor, sabe? Eu tenho pouco espaço de pálpebra, então fica um pouco grande para o meu olho. Mas para aquele dia que a gente quer só passar uma sombra só e ser feliz, ele é tudo, porque ó, ele pega aqui, já vai, aplica e esfuma. É bom, gostei. Ó, eu gostei tanto para aplicar a sombra,
quanto para aplicar o corretivo. E ainda com o mesmo pincel, né? Vou pegar aqui essa mais brilhante para colocar aqui no canto interno e fazer aqui o acabamento. Não achei que apareceu tanto a sombra, o brilho da sombra, sabe? E por ele ser um pincel denso, eu achei que iria aparecer, mas eu acho que aí é o problema da sombra. Deixa eu pegar uma outra. Peguei aqui a paletinha da Nina Secrets e vou pegar essa sombra mais rosada, bem brilhante, pra gente ver como é que ela vai, se ele vai pegar e como que vai ficar no olho, né? Então, ó, passei bem o pincel agora. Ah, com essa daqui o brilho aparece mais. Ai, gente, essa sombra é muito linda. E agora desse lado. Olha isso. Eu amo essa paleta. Só que não fica muito contido, né? Acabou indo o brilho aqui pra toda a pálpebra. Vou terminar de espalhar. Como se eu tivesse feito isso de propósito. Espalho aqui em toda a pálpebra. Passei máscara de cílios e de batom. Eu tô usando o sérum labial da Natura Una, na cor roxo. Essa cor lindíssima que eu amei. E vamos lá aos finalmente aqui dos pincéis, né? Então, o que eu achei? A esponja é ótima, é muito, muito boa, mas eu não recomendo você comprar só a esponja. Eu não sei quanto que ela tá custando sozinha, vendendo sozinha, mas eu acho que a gente tem boas esponjas que são tão boas quanto ela, sabe? Marissade, Nina Secrets e Bruna Tavares são tão boas quanto essa esponja aqui da Real Techniques. Então, é ótima, mas é comum. Já os pincéis, o pincel de base eu amo. Se você não quiser comprar o kit e quiser comprar um pincel, é esse daqui o que eu recomendo, porque esse pincel é incrível. Ele dá um acabamento muito bonito na base, ele deixa já sua pele pronta, sabe? Assim, eu gosto muito do jeito que ele aplica. Ele não é aquele pincel que super absorve a base, sabe? E para aplicar aquela base um pouco mais cremosa, um pouco mais densa, ele dá muito certo. E para aplicar bases mais líquidas, como essa da Bruna Tavares que eu apliquei, ele também dá muito certo. Então é um pincel que eu amo, que eu acho que vale muito a pena. O pincel de corretivo de precisão e sombra, que é esse daqui, eu acho que ele para corretivo ele foi ótimo. Para sombra, se você quiser uma sombra mate para aplicar em toda a pálpebra, também vai ser ótimo. Mas para aplicar sombra com brilho, eu achei que caiu muito brilho aqui na parte de baixo dos olhos, tá? Ó, deixa eu chegar mais de pertinho aqui para vocês verem. Tá com muitos brilhinhos de glitter aqui em todo o meu rosto, e que caiu por causa que ele é um pincel assim bem denso. Talvez se ele tivesse úmido com a bruma isso não teria acontecido, porque fixa melhor. Mas quando o brilho é maior, assim, a sombra é meio solta, quando você aplicar vai cair. Então, para uma sombra mate sem brilho, para aplicar assim tudo uma sombra mais clara, é ótimo. Para o corretivo eu achei melhor do que para sombra. O pincel de blush e pó, eu amo, é perfeito. Já usava, né, como eu disse para vocês, eu tenho a outra versão. É um pincel extremamente macio, muito fofinho. Pelo tamanho e pelo formato dele, ele é muito prático, ótimo, tanto para pó quanto para o blush. Então também é outro pincel que eu gosto muito e que também super recomendo. E por fim, o pincel de aplicar iluminador, pó na área dos olhos, aquele produto um pouco mais centralizado. É um pincel incrível, que dá pra fazer aplicação também de corretivo, se você gosta de aplicar assim com um pincel mais fofo. Super multiuso, sabe? Dá pra aplicar corretivo, dá pra aplicar o pó na área do corretivo, dá pra fazer aplicação de iluminador, dá até pra você passar uma sombra aqui ou um pouquinho de blush no geralzão. O iluminador que ficou aqui, dá pra passar aqui na pálpebra para deixar um charmezinho. Então também é outro pincel que eu amo. Então por isso que eu acho que vale muito a pena
o kit. E por isso quis trazer aqui essas belezinhas para vocês verem na prática como que eles são, tá bom? Então foi isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Um beijão e até o próximo vídeo.